Olá, Leonardo, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo ao podcast Papo de Nível. Agradeço a tua participação, tá? Eu sei que nós não estamos juntos na mesma sala, que seria muito melhor, né? Para bater na mesa, para fazer para fazer aquele barulho, mas enfim, estamos aí e eu acho que vai ser muito importante essa sua história, enfim, esse papo que nós vamos ter aqui para muitas pessoas. Eu sei que você gosta disso, de ajudar os empreendedores, de passar o que você viveu, conhece. Eu sei que isso é muito importante para você também. Legal, legal. Obrigado, Fernando. Obrigado, Aline, pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. E hoje é dia de abrir a caixa preta, hein? Mais uma vez, vamos lá, vamos falar tudo que a gente aprendeu aí no decorrer desses 15 anos já empreendendo. Top, muito bom. Bom, eu vou começar. Eu acho melhor a Aline começar, né? Começa você e depois eu parto. Vai uma pergunta dela e uma minha, tá? Eu acho que as dela é mais agressiva, tá? Fechou, fechou. Pega leve aí, hein? Pega leve. Então vai. Quem é Leonardo Castelo como pessoa? Legal. Como pessoa, vamos lá. Estou fazendo agora em semana que vem, tá? Dia 28 de fevereiro, faço 44 anos. Cara, eu sou pai de 2 filhos, o João Vitor e o Pedro Leonardo. João Vitor trabalha comigo, o Pedro Leonardo é cantor. Separei há 1 ano e meio atrás, adoro treinar, adoro alta performance, gosto muito de trabalhar. Tem gente que me pergunta assim, né? Fala, pô, Léo, vejo que você trabalha demais. Cara, eu adoro, é o que eu faço, não tenho qualquer problema com isso. E sou uma pessoa que há exatamente 13 anos atrás estava dormindo no chão de um galpão e consegui aí construir um negócio que dentro do franchising se tornou gigantesco, né? Nós batemos dezembro agora, bom falar o ano para o pessoal se situar depois, né? Agora, dezembro de 2021, nós batemos a franquia de número 7.000. A gente está com quase 7.400 franquias e nós lideramos 17 segmentos. Empregamos aproximadamente 30 mil pessoas dentro dessas marcas. Fui chancelado em 2018 como empreendedor Endeavor, em 2019 como empreendedor do ano da Ernest Young, subi em palcos de empreendedorismo aí como Day One, como Empreende Brasil. Então, assim, foi uma trajetória que eu fui construindo. Para mim, parece que foi ontem, mas agora em junho já fazem 15 anos que eu empreendo. Então, espero que realmente na data de hoje aí eu consiga ajudar algumas pessoas aí. Então, quem está ouvindo ou assistindo, né, já consegue entender o tipo de empreendedor que nós trouxemos, né? Então, de 2008 para cá, nós podemos dizer aí que toda a holding, né, 300 franchises já vale bilhões e bilhões, correto? Nós temos uma avaliação dela. Se tem uma coisa que a gente acompanha hoje muito de perto é o quanto o nosso negócio vale, né? Um negócio que já vale aproximadamente 5 bilhões. Então, parece para nós até parece um sonho, porque eu ainda lembro, igual eu falei, 13 anos atrás, eu ainda estava dormindo no chão de um Tem umas galpão. perguntas sobre isso. 7 anos atrás, Fernando, eu ainda estava liderando o time de venda porta a porta na rua. Para você que mexe com marketing, com vendas e sei que adora, tenho certeza que a gente vai ter temas aqui mega interessantes aí para o pessoal. Com certeza, show de bola. Bom, eu ouvi um pouquinho do teu podcast e percebi que você tem 3, como que eu posso dizer, mantras, 3 costumes, né, principais aí que você respeita muito: água, exercício e leitura. Isso aí. Legal, legal, muito bom. Bom, agora é a minha pergunta, hein? Bom, pelo que sabemos, a Aceleradora 300 Franchise é uma empresa familiar. Estou errado? Estou certo? Tá certíssimo, certíssimo. Leonardo, é muito ligado à família, porque quando a gente fala de uma empresa familiar, nós temos que ter uma união muito forte, né? Porque uma sociedade não é fácil, né? Como que essa união entre a família aí? Cara, vamos lá. Eu aprendi algumas coisas sobre família e aprendi algumas coisas sobre negócios também. Cara, empreender em família não é fácil, é desafiador. Só que ele se torna mais desafiador quando você não tem alinhamento estratégico, quando você não está olhando para o mesmo lado, quando você não tem visão sobre isso.
Então, como que nós aqui nos acostumamos a trabalhar, Fernando? Eu lembro quando eu comecei a ter contato com a Endeavor, uma das coisas que a Endeavor nos questionava era sobre nível hierárquico, sobre processos de governança que uma empresa precisa de ter. E hoje, para mim, que tenho muitas franquias, eu vejo muita gente montando franquias, colocando familiares, e eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou mega a favor de empresas que colocam família dentro, mas as regras, elas têm que estar muito claras, né? Tem que estar muito claras de quem manda, de quem toma a decisão, dos níveis de entrega que se tem que ter. Então, não é porque a pessoa é da família que ela tem que estar ali através de um cabide de emprego, não, ela tem, até em alguns casos, empresas que crescem no nível que a nossa cresce, as pessoas da família têm que entregar um resultado muitas vezes até acima da média, para que as pessoas realmente a reconheçam e reconheçam ela de forma meritocrática. Então, o que a gente fez aqui durante todos esses anos que a gente vem trabalhando é deixar as regras muito claras. Quem faz o quê, quem entrega o quê, quais são os entregáveis. Então, hoje a gente tem um conselho administrativo na empresa, que inclusive nós, como empreendedores, também prestamos conta, e um exercício que eu quero deixar para todos aqui é o quanto você tem prestado conta para sua empresa, porque na maioria das vezes o empreendedor pega a sua empresa e ele deita e rola nela, ele faz o que ele quer e o que ele não quer. E eu aprendi, cara, que o empreendedor ele tem que prestar conta para alguém, para algum departamento, ele tem que ter os entregáveis dele. E no decorrer da nossa trajetória isso sempre teve muito claro. Você sabe que a nossa maior briga aqui, Fernanda e Aline, aqui na minha sala, eu sento do lado do meu irmão, a nossa maior briga aqui é por carregador de telefone, que sempre a gente larga na tomada e vem um ou outro e pega, e aí fica aquela confusão, cadê o carregador? Cadê o carregador? Foi você que pegou, não foi não sei quem. Mas por negócio a gente está mega alinhado. Por quê? Porque existe uma política. Nós temos uma política, falta... Você sabe que você me deu até uma ideia agora de montar a política para os carregadores de celular. Okay. E não é fácil trabalhar com família, né? É bem complicado. Porque na grande maioria das vezes, né, Aline, a pessoa confunde a parte pessoal com a parte profissional. Na grande maioria das vezes. Ele em vez de me ajudar, tá querendo mandar em mim, tá se sentindo isso maior. É aquela política, né, que ele acabou de dizer, tipo, tem que ter ali já um alinhamento de quem manda, vamos falar a palavreado correto, né? Em determinados departamentos. Ô, Fernando, teve uma vez que é mega interessante isso, né? Que teve um franqueado que me ligou e pegou e falou assim, poxa, cara, o meu negócio não está performando no nível que eu esperava, e é comum negócios não performarem. Só que aí você tem que avaliar. E aí nós mandamos um consultor nessa empresa, e quando chegou na empresa, o franqueado tinha colocado a filha, o filho, a mãe, o pai e a cunhada. Cara, eu falo assim, ó, não tem problema de colocar família, mas com tanta família dentro do negócio, tem tudo para dar errado, porque um ou outro vai confundir as coisas. E aí a grande questão tá no planejamento estratégico, aqui no plano de metas. Quem entrega o quê? Para quando? Vocês estão seguindo os processos? Então a gente viu uma franquia que não performava, que tinha muitos parentes dentro, que não entregavam resultado. E aí, quando você vai ver, a pessoa, de repente, também não quer tirar aquela pessoa, porque tem aquele ditado que fala, eu adoro o ditado popular, que nunca contrate alguém que você não pode mandar embora. Então, se você vai contratar alguém que em algum momento essa pessoa não está performando e você vai ficar em cima do muro se tira ela ou não, é melhor você não colocar. Então, aqui a gente sempre foi assim, cara, tá performando? Tem resultado? Você tem merecimento de estar no cargo. Se não tem, infelizmente, sendo da família ou não, e a gente tem alguns casos aqui, tá, que são, assim, bem... a esposa do meu irmão, a minha ex-esposa, elas trabalhavam aqui na empresa também. Em algum momento, nós tivemos que contratar diretores que hoje estão acima dela, mas serviram como mentores para elas, pessoas mega experientes que vieram de mercado, vieram de Ambev, de Scania, mas que foi necessário para aquele determinado momento. E uma coisa que eu também sempre deixo muito claro na empresa é que
a partir do momento que eu também não estiver conseguindo mais entregar o resultado, eu também tenho que dar o meu lugar para alguém que venha fazer algo melhor que eu. Legal isso aí, hein? Nunca contrate alguém que você não pode mandar embora. É um ditado popular. Ô, Fernando, se você mandar a Aline embora, o que acontece aí? Vai dar briga em casa ou não? Eu acho que ele vai ter que contratar uns 4 funcionários. Eu acho que é eu que tenho que ficar bem mais pianinho, viu? Brincadeira. Boa. Mas essa mulher trabalha 24 horas, então eu acho que eu vou ter um prejuizinho aí, hein? É a 4 em 1, vale por 4. Valor, né? Dá uma boa economizada aí. Vai lá. Você dormiu 2 anos no chão de um pequeno galpão, a primeira fábrica. Neste momento, você já tinha uma grande visão ou isso é um passo a passo na vida do empreendedor? Putz, cara, tem um detalhe assim que, para mim, tá? A visão ela vem com uma série de coisas. A visão ela vem com erro, a visão ela vem com viagem, a visão ela vem com networking, a visão ela vem com livros. Só que quando você começa a empreender, vamos lá, eu vou voltar quando eu comecei a empreender. Eu tinha acabado de sair da Coca-Cola, então a visão de mundo que eu tenho era de Coca-Cola. Eu não tinha visão do mundo empreendedor. Eu não tinha visão de vendas. Eu não tinha visão financeira. Eu não tinha visão de logística. Eu tinha visão só do meu mundo. E, de repente, e esse é um mal que a grande maioria das pessoas que já fizeram algo legal em alguma grande empresa, ele sai dali um pouco arrogante, cheio de vaidade, achando que ele vai conseguir fazer algo grande no seu negócio e que isso vai ser rápido. Então, eu tenho uma visão, Aline, que, primeiro de tudo, não existe resultado grande no curto prazo. O resultado está no médio e longo prazo. E todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas que começam a empreender, elas acham que vão ter resultado em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, e as coisas não acontecem assim. Segundo ponto, a visão ela vai aprimorando conforme você vai crescendo e evoluindo como pessoa e como profissional. Então, conforme eu ia lendo mais sobre vendas, eu falava, nossa, eu consigo vender mais. E conforme o resultado vinha, ia aumentando a minha ambição. Então, se falar assim, Léo, você começou um negócio lá num fundo de quintal, num galpão, achando que ia ser o maior player do franchise nacional, vou te falar, não. Essa visão, ela foi entrando dentro de mim conforme eu fui tendo conhecimento, conforme eu fui tendo visão, conforme eu fui tendo networking. E o networking ele é muito interessante, por quê? Porque se você tiver um networking positivo com pessoas que já fizeram algo muito grande, você vai olhar para essas pessoas e essas pessoas vão te tirar da zona de conforto. Essas pessoas vão te jogar algum insight, alguma coisa que vai te fazer você pensar o porquê que você está daquele tamanho. Então, a resposta é, eu não tinha visão que eu ia ser um grande empresário. A visão ela foi crescendo dentro de mim. E aí, hoje o nosso sonho é se tornar o maior player do franchise mundial, batendo a 7-Eleven em número de unidades. A gente quer fazer isso até 2027. Só que nesse momento agora, por que nós acreditamos nisso? Porque nós temos um plano muito coeso. Né? A gente tem uma empresa, uma baita de uma empresa de planejamento estratégico nos acompanhando em plano. Nós temos um baita de um time e a gente cada vez traz pessoas maiores e melhores do mercado. Nós treinamos muito a nossa equipe em 2 aspectos, basicamente. Nós treinamos ela no nosso plano e nós treinamos ela a acreditar na nossa cultura, no nosso modelo mental, nos nossos valores, na nossa missão, nos nossos princípios, que também eram pessoas que não entraram aqui acreditando que iam ser os maiores do mundo e hoje elas gritam a maior do mundo é a nossa missão, eles gritam isso todos os dias. Então, eu acho que visão, ela vai aumentando conforme você vai tendo conhecimento. E acho que isso que foi acontecendo comigo, tá, Aline? Mas é um processo gradativo. Sabe que eu queria ter uma pessoa para me falar uma coisa dessa que eu estou falando aqui há 12 anos atrás, porque aí eu teria me dedicado mais em cima de coisas que hoje eu sei que são muito importantes, cara. O empreendedor, quando começa, ele não se dedica em network. São poucos que se dedicam, que é uma grande virada de chave. Hoje eu tenho uma dedicação em cima de network, eu tenho
muitos empresários aqui no meu celular que, de repente, eu tenho uma dor, eu tenho um detalhe no meu negócio que eu quero desenvolver, que eu faço uma simples ligação e, do nada, você tem uma resposta que pode mudar a direção do seu negócio. Então, hoje eu tenho uma mentalidade realmente de um empresário que já passou por muitas coisas e poderia ter deixado de errar em algumas. O que você falou sobre network, nós podemos dizer que o network é uma grande parcela do B2B, correto? Total. Tipo, 90% do network se transforma em B2B, não é isso? Vamos lá. Eu até, Fernando, eu vendo hoje para muita gente por credibilidade que eu construí e também por relacionamento que eu construí. Então, a minha intenção sempre é, cara, o networking você cria autoridade e faz a pessoa lembrar de você como uma autoridade no momento que ela tem aquela determinada dor. Então, tem amigos hoje, conselhos de empresa que às vezes pensam em franquia e sempre me ligam, me acionam, Léo, estou querendo transformar a minha empresa em franquia ou, de repente, estou querendo fazer uma expansão, o que você me diz, o que você me aconselha? Então, isso vai gerando conexão em negócios também, né, Fernando? Legal. Bom, quem era Leonardo em 2008 e quem é Leonardo hoje? Você já falou praticamente tudo nessa pergunta anterior aí. Pô, cara, mas assim, vamos lá. Eu saí da Coca-Cola com uma mão na frente e outra atrás, porque eu pedi conta para começar esse negócio, né? Então, eu era um cara com muita vontade e olha só, Leonardo de 2008, muita vontade. Leonardo de 2022, com muito plano. Leonardo de 2008, com uma visão restrita, talvez até uma certa tapa no rosto, assim. Leonardo de 2022, uma pessoa que conhece muita gente que tem autoridade e que fizeram grandes coisas para conseguir trocar ideia, para conseguir aprender mais e dar mais velocidade no processo. Leonardo de 2008, uma pessoa formada em engenharia que achava que sabia tudo e que quando foi ver na prática empreender, o buraco é muito mais embaixo do que você ser bom tecnicamente. Leonardo de 2022, um cara que tem técnica, porque treinei muito, tenho 2 graduações, mas também tenho 600 livros nas costas, inúmeras imersões, workshopping e comportamento de uma pessoa de resultado, mindset de uma pessoa de resultado. Então, na verdade, eu me transformei como pessoa e quando eu me transformei como pessoa, eu me transformei como empreendedor, mas sempre correndo atrás de muito conhecimento, Fernando e Aline, e acima de tudo, de entender quais eram os comportamentos que iam me levar para o resultado que eu esperava. Essa outra pergunta praticamente foi respondida. Já foi respondida, né? Se tivesse aí não vale. Ali, né? Dá uma olhada na pergunta. Se tivesse um segredo, qual seria o segredo que você revelaria para o Leonardo de 2008 ser um empreendedor agressivo? Cara, eu tenho assim, eu falei quase tudo, mas eu tenho uma regra para mim, que é a regra que eu aplico em todos os negócios, todos eles. Vamos lá. Para mim, entrar em qualquer negócio, eu preciso ser bom tecnicamente, eu preciso ter comportamento de uma pessoa de resultado, eu preciso ter mindset de uma pessoa vencedora. Então, para mim, exemplificar melhor isso aqui. Cara, o que é bom ser bom tecnicamente? Se eu for entrar em um negócio, sei lá, de varejo, cara, eu tenho que entender sobre varejo, sobre franquia, sobre marketing, sobre finanças, sobre gestão de estoque. Eu tenho que entender. Sobre isso aqui não dá para me terceirizar para ninguém. Eu preciso entender. Ou eu preciso trazer uma pessoa muito melhor que eu nisso aqui. Mas, minimamente, eu tenho que entender para me conseguir conversar com essa pessoa. Os comportamentos que eu mais gosto, que eu acho que são os que mais levam para o resultado, é, primeiro, disciplina. Para mim, a disciplina é a mãe e o pai do resultado. Segundo, constância. Terceiro, foco. E foco é seguir o seu plano. Saber dizer não para as inúmeras oportunidades que a gente tem no dia a dia, que são muitas. São muitas distrações, nos chamando
o dia inteiro. Autogestão. O que é autogestão? Cara, eu não preciso de ninguém me gerir. Eu faço a gestão da minha vida, eu faço a gestão da minha hora, eu faço a gestão do meu dia a dia, pensando sempre em ser melhor. E dos comportamentos que eu mais gosto também é a autorresponsabilidade. Cara, nada depende dos outros, tudo depende de mim. Então, eu vou fazer o que tem que fazer, ter autorresponsabilidade. Quando eu falo nisso aqui, eu estou falando de criar uma pessoa de sucesso. Só que aí uma pessoa de sucesso, ela precisa entregar quantidade de trabalho. Eu sei que tem toda a questão do lifestyle, de falar, putz, cara, trabalha 2 horas, mas eu ainda tenho uma teoria comigo de que, na maioria das vezes, levando em consideração que uma pessoa tem o mesmo nível de qualidade e que ela entrega dentro de um mesmo padrão de eficiência, cara, quem trabalha 8 horas vai ter mais resultado do que quem trabalha 2. É assim o jogo, levando em consideração o mesmo nível de preparação. Então, eu procuro trabalhar mais que os meus concorrentes, mas trabalhar com a cabeça, de forma eficiente. Não estou falando trabalhar igual um burro de carga, né? E aí, o último pilar é método. Cara, eu acredito muito em método. Para tudo na vida tem um método e tem um jeito melhor de fazer. Então, eu sempre gosto de visitar empreendedores e gosto de copiar métodos que as pessoas trabalham. Cara, sempre tem um jeito mais fácil, mais eficaz, mais eficiente de você fazer algo. Então, eu aplico isso. Técnica, comportamento, mindset, quantidade de trabalho e quantidade de trabalho e método. Isso. Ou seja, as qualidades de um empreendedor agressivo. Certo? Isso aí. Ó. Isso aí. Bom, sendo você um mentor, correto? Correto. Sendo você um mentor e um formador de empreendedores e conhecendo muito bem a mente humana e suas limitações, nós somos bem limitados, né? Mas, enfim, de um número de 100 pessoas, quantas realmente escutam? Você sabe que esse podcast aqui ele é muito poderoso. Ele está trazendo muitas dicas valiosas do que nós temos que ser e o comportamento que precisamos para crescer. Você disse que em 2016 ou 2017 você estava vendendo na rua. 2017? 7 anos atrás, até 2015 eu estava vendendo na 2015 você estava rua. vendendo. Ou seja, 7 anos depois, você é um empreendedor bilionário. Voltando à pergunta, quantas de 100, quantas realmente escutam essa experiência, escutam um mentor, né? E quantas você acha que consegue chegar a esse resultado? Quantas conseguem executar esse valor? Cara, de coração mesmo? De coração, de 100. De coração, eu acho que de 100, 50 escuta e acha uma grande baboseira. Mais 30 escuta, acha que faz sentido, mas não executa. Então, de cada 100, 80 não vão fazer nada com essa informação aqui. Umas 10 pessoas vão começar e vão desistir. E, no final das contas, ali, algumas vão começar, vão ficar durante um prazo e vão desistir depois. E umas 5 pessoas vão até o final, que são as pessoas que... Que loucura! Então, peraí. Ó, eu vou matar, então, nessa outra pergunta aqui, ó. Lei de Pareto. Então, eu tenho a lei de Pareto da lei de Pareto, é isso? Então, ó, 20 pessoas, que é a lei de Pareto, de 100, escutam e começam. E dessas 20 que começam, 20% delas, repetindo a lei de Pareto, 4 chega até o final, é isso? É isso. Cara, Falcone fala assim, ó, se você utilizar Pareto e PDCA, você resolve 100% dos problemas de qualquer empresa. Eu acredito em Pareto igual... Eu não sei o que é esse treco, eu não sei a aritmética por trás disso, mas tudo que você faz bate em Pareto. Tudo que você faz bate em Pareto. Você pode fazer ela de cima para baixo, de baixo para cima. É uma loucura isso, sabe, Fernando? Porque isso me gera até uma certa frustração como empreendedor, porque muitas vezes você se predispõe a passar o seu tempo passando uma mensagem que faz parte do propósito do empreendedor, faz parte do propósito de um empreendedor Endeavor, quer fazer o give back, quer fazer o devolva, mas as pessoas que colocam em execução um plano são pouquíssimas pessoas, sabe? O certo, no meu ponto de vista, qualquer coisa que você vai fazer,
Qualquer coisa que você vai fazer. Você vai ouvir um podcast, cara, você vai ouvir um podcast de um livro, você vai ouvir um vídeo no YouTube. Cara, quais são as 2 coisas que você vai sair dali, que você vai executar no outro dia? Não é a semana que vem, faz sentido. Não, eu vou fazer amanhã. O que você vai fazer amanhã com essas informações que vocês estão ouvindo aqui? E aí eu gosto de traçar o plano de curto prazo, que é no dia seguinte, e qual é o plano que eu vou consolidar para os próximos 30 dias. Então, tudo que eu aprendo, eu tenho que executar. Se você aprende e você não executa, você torna um obeso mental, que não serve de nada. Inúmeros negócios que eu tenho, Fernando, hoje eu sou sócio de mais de 100 empresas, tem muita gente que chega para mim em algum negócio específico e fala assim, sabia que eu tive essa ideia há 10 anos atrás? Tá, mas você fez? Não. Então, a pessoa fica contando história. Então, ou você faz, ou você conta história, ou você fica vendo os outros fazer. Então, eu sou da galera que faz. E como eu mentoro muita gente, cara, eu vejo muita gente desistir no meio do caminho por qualquer dificuldade. Mas, para mim, a desistência, mais uma vez, ela está dentro da formação do mindset, cara, porque nós não conseguimos trabalhar o nosso sonho de uma forma mais concreta. E se a gente não conseguir enxergar o sonho, nós desistimos. Então, tem que construir o sonho dentro da mente de uma forma muito forte e muito concreta. Você tem que enxergar ele o tempo todo. Por que eu não desisto? Cara, porque eu sei que meu sonho está lá na frente e eu tenho uma estrada para percorrer, e isso me dá foco, isso me dá disciplina, isso me dá comportamento. Tem uma informação que é mega importante, Fernando. Mais de 80% das pessoas de alta performance do mundo não são as mais inteligentes. São as que têm mais inteligência emocional. Olha o poder dessa informação. O que eu faria se eu estivesse ouvindo esse podcast? Eu saía dele e ia estudar inteligência emocional quando ele acabasse. Cara, quem tem mais inteligência emocional é quem mais performa. Então, são coisas que parecem simples, informações poderosas, mas as pessoas não fazem. Então, aí é que está o grande segredo. Quem faz? Dieta. Ou você desiste, ou você deixa para segunda-feira, ou você não faz. Exatamente. Eu gosto muito desse tema, inteligência emocional. Inclusive, um dia eu fiz um videozinho falando, né? Falei, mas peraí, assim, ou você faz, ou você não faz, você tem que decidir. A inteligência emocional, ela entra em um pouco de contradição quando a gente fala emoção e inteligência, né? Como dizer que a emoção tem uma inteligência? Na realidade, essa inteligência emocional aí é nada mais, nada menos que uma decisão e você suportar os nãos, os problemas que a vida traz, etc, etc. Ou seja, é você pegar a emoção, colocá-la numa caixinha e fechar, praticamente. Consegue? Saber lidar com ela, né, Fernando? Exatamente, Saber porque lidar com ela. Existem pessoas que falam assim, ó, faz o que dá no seu coração. É mais ou menos você falar assim, ó, escuta ele, vai se arrebentar, mais ou menos. Porque a emoção é isso, a emoção só vai te levar para um caminho errado. Mais difícil. O nome já é muito claro, né? Tem os pilares da inteligência emocional, né, Fernando? Que são os 5. Cara, primeiro, se autoconhece, né? Tem inteligência de se autoconhecer. E aí você tem uma série de emoções, medo, tristeza. O segundo pilar é o que você faz quando você tem medo. O que você faz quando você está triste. Então, quando eu analiso isso em formato de pilar, ou seja, eu me conheço e eu sei o que eu faço me conhecendo. Cara, a gente começa a entender o seguinte, esses atos, eles são treinados. Bom, na hora que eu tenho medo, o que eu vou fazer? Eu treino minha mente para o medo, eu treino minha mente para a tristeza, eu treino minha mente para a alegria. Então, a gente começa a entender que isso é treinado. O terceiro pilar é quando nós entendemos sobre a outra pessoa. Olha o poder disso. Quarto pilar, quando eu entendo o que eu faço, quando a outra pessoa expressa alguma coisa com relação às emoções dela. Então, eu me conheço e sei o que eu faço. Eu conheço a outra pessoa e sei o que eu faço. E o quinto e último pilar é como você se mantém automotivado estando dentro de todo esse caos. Cara, olha só. Separei da minha esposa. Tô cheio de problema. O que eu faço com as minhas emoções? Se eu não deixar isso em caixinhas aqui, souber lidar com isso, eu vou explodir. Só que no nosso dia a dia, a gente lida com os nossos problemas e aí a gente passa a lidar também com o problema do nosso gestor, com o problema do nosso vendedor, com o problema da nossa tia.
Ah, minha sobrinha está com problema na família dela. A minha outra sobrinha está com problema que ela bateu de carro ontem. Cara, se a gente não souber ter inteligência no meio do caos, o que acontece? Nós desistimos. Então, quem tem mais inteligência emocional vai ter mais resultado na vida, eu não tenho dúvida. Mas as pessoas, de novo, olha só, essa informação é poderosa. Quem sair desse podcast e for fazer uma leitura ou for entender mais sobre inteligência emocional, vai ter mais resultado. Quem não fizer nada com essa informação, provavelmente vai ficar com a baixa performance, ou seja lá o que for. A inteligência emocional traz uma sabedoria para o intrapessoal e para o interpessoal, né? Faz com que a gente leve os dois lados de uma forma muito mais inteligente. E ainda mais quando se é um franqueador com mais de 50 franqueadoras. Porque aí tem os problemas dos franqueados. Tem que saber lidar, hein? Tem que saber lidar. Como? Bom, agora é a Aline. Você tem um mentor hoje? Qual a importância de um mentor na vida de um empreendedor? Leonardo Castelo tem um mentor? Tenho. Cara, uma coisa que eu já aprendi, tá? No decorrer desses últimos 15 anos, meu primeiro mentor foi em 2012, Vladimir Carvalho da Alterdata. Me deu visão que eu podia ser muito maior. No meio do caminho, 2016, quando eu entrei na Endeavor, eu passei a ser muito mentorado. Então, eu ergui a mão, falava para a Endeavor, putz, eu estou querendo entender mais de marketing. Ela pegava a diretora de marketing da Hotmart, o dono da Hotmart, o fundador da RD Station. Cara, vem aqui, deixa eu mentorar. E aí a gente foi recebendo mentoria. Só que eu tenho uma tese sobre mentoria. A mentoria, ela funciona quando o mentor está ali do outro lado e ele se predispôs a te dar aquele tempo, mas ele se dedicou para entender quem é você, e você, como mentorado, se dedicou para entender quem é o mentor e tudo aquilo que ele pode te proporcionar. Então, por exemplo, Fernando, o que eu estou querendo falar? Vamos supor, eu tive uma mentoria com o Fersen da GP Investimentos, né, que é o presidente da GP. Abaixo dele está Lojas Americanas, Centauros. Cara, vamos lá. Quais são as perguntas mágicas que eu posso fazer para o Fersen que realmente vai transformar ou o meu negócio ou a minha vida? E eu vejo muita gente, Fernando, que de repente fala assim, o fulano é meu mentor, mas ele não sabe fazer uma pergunta para o mentor. Hoje, depois que eu fiquei muito conhecido no mundo de franquia, né? Às vezes eu vou dar uma palestra, estou em algum lugar e alguém me conhece e fala assim, pô, Léo, eu sempre quis te conhecer. Vamos tirar uma foto? E aí o que passa na minha cabeça é assim, puta, a pessoa sempre quis me conhecer e não quis fazer uma pergunta, ela quis bater uma foto. Mas talvez eu responder uma pergunta para ela fosse a solução para alguma coisa dela. Então, ela sempre quis me conhecer para quê? Para alimentar ego, para alimentar vaidade. Então, o processo de mentoria é muito mentor querendo ajudar e muito mentorado querendo ser ajudado. Então, é a vontade mútua que faz esse negócio acontecer. Se eu tenho mentores, eu tenho muitos mentores. Eu acredito que a mentoria ela tem um prazo de validade também. Você não pode ter um mentor vitalício. Cara, você tem que ter um mentor que resolve a sua dor, assim como um médico, e depois você passa para outra mentoria, para outro especialista, até para você não ficar bitolado em uma visão, né? Eu acho que mentoria tem tempo de validade. E hoje eu tenho como mentores alguns empreendedores Endeavor, o próprio Fabrício, que é CEO do iFood, que é um cara que conversa comigo bastante sobre tecnologia, Gustavo Caetano, da Sambatec, que é um cara que fala bastante sobre inovação, assim como muitas pessoas da área financeira, da área de M&A. Então, assim, são muitos mentores. Assim como, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante de falar, né? Um personal trainer, que é o cara que te treina, ele é seu mentor. Um nutrólogo, que você vai ali e faz o exame, cara, você vê o nutrólogo passar nas vertentes ali dos exames, olha, se você não... seu magnésio está baixo, se você não consumir mais magnésio, você vai ter esse problema, a sua vitamina B12, que é o que dá a sua memória.
então ele é o mentor do meu corpo. O meu personal é o mentor do meu corpo. Então, a gente precisa de mentores para cada vez mais fazer com que a gente evolua, né? Que a gente cresça mais rápido. Para mim, o processo mais rápido de crescimento é o processo de mentoria. É onde você antecipa informações em alta escala de pessoas que têm muito conhecimento. Eu adoro mentoria, adoro. Cara, isso me fez lembrar do meu irmão. Ele comprou uma franquia e ele pegou toda a economia dele, juntou mais com o limite que ele tinha no cartão e ele foi lá e comprou a franquia. E ele não levou adiante a franquia. Eu perguntei para ele Não assim, levou? não, cara, você pagou uma fortuna, meu, e por que você não foi adiante com esse negócio? Cara, eu percebi que não vou conseguir, não é o meu negócio. Eu falei assim, mas e aí? Eu falei assim, meu, o que eu aprendi lá, o Rodrigo que era ontem, o Rodrigo que é hoje, meu, valeu a pena o valor que eu paguei. Olha que interessante. Tipo assim, Isso é interessante. por mais Interessante que ele mesmo. não prosseguiu com o negócio, ele consegue dar valor em todas aquelas mentorias, em toda aquela vida que ele teve lá dentro. Consegue entender? E depois ele montou uma empresa, etc, etc. Mas, enfim, acredito que o fator mais importante aí é o empenho também da outra parte, né? Existe Isso algum, aí. existe algum negócio que você não precisa se empenhar e você consegue ter o sucesso, assim? Tipo assim, só depende da parte de lá. A minha parte, eu acho que não, né? Não tem, não tem. Aí é mágica, né? Talvez algum negócio de mágica funcione assim. Ou herança. Ou herança. Ó, essa daqui é só. Ou Mega Sena, né, Aline? Mas até Mega Sena é É. difícil de ganhar. Nossa, dá muito trabalho. Dá mais trabalho que trabalhar ganhar na Mega Sena. Verdade. Existe a persona correta para empreender? Você deu um exemplo de um bancário e um pedreiro no podcast que assisti. Lembra? Você deu um exemplo assim. Lembro. Existe a pessoa correta? Cara, eu acho que não existe a pessoa correta. Eu não. Sabe, Fernando, isso é uma mística que colocaram, principalmente no segmento de franquia, né? Toda vez que uma franquia não está dando certo, as pessoas chegam e falam assim: é porque errou no perfil do franqueado. E aí eu sempre gosto de fazer essas analogias do pedreiro com o bancário, que poderia ser de uma dona de casa, vamos citar o exemplo de uma senhora que é desquitada, que é separada, que tem um filho para criar e pegou R$ 200.000 e, de repente, de uma pessoa que trabalhava em uma outra empresa, seja lá qual for, uma multinacional, que tinha um cargo de gestor comercial, e aí os dois têm o dinheiro para comprar uma franquia, e aí os dois estão dentro do negócio. Eu sempre me pergunto, cara, quem que vai ter mais resultado? Para mim, sempre a resposta é a mesma. A resposta é quem seguir mais os processos da franqueadora. E existe eu acho que é quase uma direção que pessoas e grandes executivos que fazem grandes coisas em grandes empresas, eles têm dificuldade de desapegar nos métodos que eles executavam. E a pessoa, quando entra numa franquia, ela precisa entender que ela precisa desapegar dos métodos que ela utilizava, ela precisa esvaziar a mente dela e ela precisa reaprender. Ela precisa reaprender os processos. E aí, quando essa pessoa está predisposta a fazer isso, eu tenho a certeza absoluta que ela vai ter resultado, porque quando ela compra uma franquia, ela está comprando um método de trabalho, um método vencedor. Vocês lembram que eu falei para vocês ali que uma das coisas que eu acredito é mindset, comportamento, técnica, quantidade de trabalho e método. Quando eu compro uma franquia, eu compro o método. Quando eu não aplico o método, eu estou jogando fora tudo aquilo que eu comprei. Então, para mim, perfil é aquele que tem brilho na cara, aquele que quer aprender, aquele que esvazia o copo, que está predisposto a se desenvolver enquanto empreendedor. E olha que é uma coisa assim estupenda, tá, Fernando? Tem gente que compra franquia e aí o cara compra a franquia, ele vem para o treinamento de franqueado. Quando chega na semana do treinamento, ele falta 2 dias no treinamento. Então, eu fico pensando, cara, compromisso, comprometimento, autorresponsabilidade, entra na parte comportamental. E te falo que 80%, vou jogar Pareto de novo, já que você gosta do Pareto, 80% das pessoas que não têm resultado, cara, são problemas comportamentais, não são nem problemas técnicos. Tem o Problema... franqueado
que paga a franquia e ele fala assim, ó, depois eu vejo isso daí, e passa um ano e ele nunca foi no primeiro treinamento. E é o negócio dele, né? O negócio que ele fala que é o negócio da vida dele. E aí entra em um ciclo vicioso da terceirização de culpa. Sempre é mais fácil a gente, né, pessoas terceirizar a culpa. Uma coisa que a gente tenta treinar muito o nosso time aqui é nunca terceirizar a culpa de nada, cara. Sempre quando o resultado não está vindo, significa que a gente esteja fazendo algo de errado, né? Então, assumir a responsabilidade, eu acho que é 50% ou 80% de você conseguir ter resultado aí no seu negócio. Top. Em 5 anos, se eu estiver errado, você me corrige. Você se tornou um bilionário. É possível uma pessoa com determinação, em 5 anos, ter uma vida de sucesso no mundo do business? Cara, eu acredito que sim, né? Agora, eu tenho bastante cuidado com a palavra sucesso, né? O que seja sucesso para cada pessoa. Porque, por exemplo, tem gente que fala assim, Léo, parece que você está sempre com pressa. Por que que eu estou com pressa? Porque a minha meta é de bater o maior do mundo até 2027. Então, eu estou com pressa por isso. O tempo está passando para mim. Então, sucesso para mim é quando eu bater minha meta lá em cima. Para mim, o que eu atingi hoje ainda não é sucesso. E no meio do caminho, a gente acaba tangibilizando o sucesso se a gente consegue trazer pessoas junto com a gente. Então, o nosso propósito é um propósito assim, muito claro, que é de transformação de vida do nosso time, dos nossos franqueadores, dos nossos sócios, dos nossos franqueados em pessoas de resultado. Eu gosto muito mais da palavra resultado, Fernando, porque sucesso ele é muito intangível, resultado a gente consegue tangibilizar um pouco mais. E o resultado ele também te mostra, cara, que o resultado que você fez hoje não significa que você tenha sucesso amanhã. O resultado ele te tangibiliza até um determinado lugar. Então, eu acredito sim, mas tem algumas coisas, Fernando, que eu preciso trazer aqui para a mesa. Cara, você vai montar um negócio, você precisa ter propósito claro. E aí, propósito, ele dissemina em princípios, missão, visão e valores. Você tem isso aqui, você precisa de construir um plano. Se você não tiver clareza de plano, você não vai chegar em lugar nenhum. E quando eu digo clareza, como que eu faço para que toda a base da minha empresa e todas as pessoas da empresa consigam entender meu plano. Terceiro pilar eu preciso criar uma cultura de alta performance. E como que você cria cultura? Tem vários jeitos. Você cria uma cultura sendo exemplo, você cria uma cultura deixando muito claras as regras do jogo, com código de ética e conduta e com propósito, missão, visão, valores muito claro, criando evangelizadores, deixando claro quais são as regras todos os dias, falando sobre a sua meta e sobre a sua história todos os dias, e aí você vai criando uma cultura forte. Quarto pilar você precisa ter um time muito bom. E, cara, ter um time muito bom não é fácil, porque as pessoas acham que essas pessoas estão aí perdidas no mercado. Sempre que nós contratamos uma pessoa, essa pessoa tem que ser treinada pela empresa, tem que ser treinada pelo empreendedor e fazer a junção dela junto com a sua cultura organizacional. É o suficiente? Não, Léo. Você tem que ter um poder de execução muito forte. Você tem que executar muito. Cara, tudo aquilo que você aprender, você executa. Você erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta. Aí tem aquele ditado, a gente aprende errando. Não, a gente aprende acertando. O erro te dá direção para você não ficar errando toda hora. Mas você aprende com acerto. O acerto te dá direção do que é certo de você fazer. E aí tem uma série de coisas que são mega importantes. Cara, você inovar é importante? É importante. Você trabalhar com tecnologia é mega importante. Tecnologia não é uma ferramenta, tecnologia é mindset na cabeça do empreendedor. Você ser uma empresa meritocrática é importante? É claro que é importante. Você dá mérito a quem tem mérito. Tem um monte de empreendedor aí que eu vejo batendo no ombro de pessoas que não têm resultado nenhum. E você ter governança e controle disso tudo, fazendo o negócio de um jeito certo, seguindo as regras governamentais, seguindo as regras de princípios e de valores da sua empresa, fazendo o que é certo na hora que tem que fazer, tendo ética, transparência. Então, quando eu olho
para qualquer empresário que fizer tudo isso, vai ter o chamado sucesso. Só que é um aglomerado de coisas. Você não consegue obter tanto conhecimento num curto tão prazo. Cara, eu levei 15 anos empreendendo, mais 9 anos de Coca-Cola, mais 5 anos de engenharia, mais 3 anos de tecnologia eletromecânica, mais 3 anos de gestão comercial. Então, para você construir isso tudo, pena que a gente não consegue construir uma mentalidade igual a essa com 25 anos de idade. As pessoas que criam um nível de maturidade mais cedo e ouvem mais são as pessoas que conseguem ter resultado mais rápido. Legal. Muito bom. Agora eu acho que vai pegar para o teu lado, hein? Pode ir direto. Ixi, Ave Maria. Um livro. Do 600. Um livro? Pode ser o meu? Pode. Pode. Cara, muito bom. Vamos lá, nós escrevemos O Sonho, Acredite e Faça. 7 milhões ou 7 milhões de cópias? Não, na verdade, é a nossa meta, né? Não, ali eu joguei lá na Lua, eu estava brincando com relação à nossa meta. Ele bateu agora 50 mil cópias. 50 mil cópias. 50 mil cópias. Legal. Um filme. Um filme, eu gosto de Troia. Legal, muito bom. Eu adoro Troia. Qual a sua meta? 2027. 2027, o maior do mundo do franchise. Uma paixão. Meus filhos. Um agradecimento. Meu pai. Deus. Tudo, né? A direção da minha vida. Muito bom. É isso. Leonardo, se você quiser falar alguma coisa, últimas coisas, cara, vamos encerrar. Vamos lá. Primeiro lugar de tudo, obrigado, Fernando. Obrigado, Aline, pelo convite. Muito, muito legal estar aqui com vocês, trocando, ensinando, aprendendo, né? Sempre é muito bom trocar, né? Para vocês aí que são baita empreendedores dessa empresa sensacional. E deixar um recado para o pessoal aqui. A gente fala muitas coisas. Cara, se você ouvir, talvez 99% do que eu falei aqui não te sirva de nada, mas se 1% te serviu, utilize isso aí para aplicar amanhã e pode ser que talvez um simples detalhe dê uma nova direção para a sua vida. Legal. Bom, eu agradeço, Leonardo. Aqueles que estiverem ouvindo, né, ou assistindo o podcast, poxa, passe para alguém, com certeza. Tem muito conhecimento, muita riqueza aqui que pode ajudar a mente empreendedora, né? Com certeza isso daí vai fazer muitas pessoas olharem um pouco mais à frente, né? Tamo junto. Obrigado, Léo. Muito obrigado. Valeu. Olha, foi muito legal. Parabéns aí. E vamos para cima. Obrigado, Fernando. Vamos bater na mesa igual o outro lá. Êêê! Bora. Olha o que aconteceu. Ele nem mexeu, olha o nosso. Beleza. Barulho é com a gente mesmo. Tchau, tchau. Um abraço, Léo.